Olá, eu sou Isabela D'Andrea, sou neurologista e neurofisiologista, especialista em epilepsia, coordeno o Centro de Epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que é uma crise epilética. Na verdade, as pessoas confundem e acham que toda crise epilética é só convulsão. E não é. Antes da gente entender sobre as crises epiléticas, a gente precisa entender que o cérebro ele é formado por diversas regiões. Então a gente tem uma região na frente do cérebro que chama lobo frontal, uma região atrás que é lobo occipital, o lobo temporal, o lobo parietal. Cada região cerebral tem uma função. A gente vai ter crises epiléticas divididas em dois grandes grupos. Então a gente vai ter as crises epiléticas que a gente chama de generalizadas, e a gente vai ter as crises epiléticas, que são as crises focais. As crises epiléticas generalizadas, elas são chamadas de crises epiléticas generalizadas porque elas comprometem os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. E a crise mais comum generalizada é a crise tônico-clônica generalizada, que é a crise convulsiva. Mas a gente também tem outros tipos de crises generalizadas, como as crises mioclônicas, que são como se fossem uns sustinhos. As pessoas levam um susto, balançam o braço, balançam o outro, e isso já é uma crise epilética. E esse tipo de crise epilética, ela é muito difícil de ser identificada pelo próprio paciente. Então é importante a gente observar se, por exemplo, a pessoa teve uma crise convulsiva, se antes disso ela acordava de manhã e tinha esses sustinhos, principalmente na hora que está tomando café, na hora que está escrevendo na escola, porque isso pode já ter começado, quando aconteceram essas crises mais diferentes, e só depois ela teve a convulsão, que é o que a gente chama, que a gente percebe mais e que chama mais atenção. Outro tipo de crise generalizada é a crise de ausência. Então, geralmente a gente tem crise de ausência na infância, as crianças param e voltam, como se nada tivesse acontecido. E é importante a gente perceber que existe uma diferença entre essas crises de ausência e um outro tipo de epilepsia focal, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, nas crises de ausência, principalmente elas vão ocorrer na infância, elas podem ocorrer várias durante o dia, e o que chama atenção é a criança volta como se nada tivesse acontecido. Então são crises muito curtinhas e não existe confusão, a pessoa não fica confusa depois da crise. E as crises focais, o que elas são? Elas são crises onde elas começam numa área restrita do cérebro, numa área específica pequena do cérebro. E aí pode ser qualquer área. Então pode ser nas regiões frontais, podem ser nas regiões temporais, occipitais, e elas podem parar por ali, ou elas podem espalhar para o cérebro todo e virarem uma crise convulsiva. Então, nem todo mundo que tem crise convulsiva tem crise generalizada, ela pode ter uma crise focal, evolui para uma crise convulsiva. E como é que são essas crises focais? Então, como é que são os sintomas dessas crises focais? Vai depender de que região do cérebro que ela está começando. Então, se ela começa na região occipital, que é a região da visão, por exemplo, o principal inicial sintoma que a pessoa vai ter vai ser uma alteração visual. Então, vai ver bolas coloridas, vai ver formas. Se é numa região do cérebro responsável pela movimentação, o sintoma daquela crise focal vão ser movimentos, que a gente chama de clônico, então vão ser abalos em determinada parte do corpo. Se a crise começa na região do cheiro, da interpretação do cheiro, a crise vai ser o quê? O primeiro sintoma da crise vai ser a pessoa sentir um cheiro que só ela está sentindo, que não existe no ambiente. E as crises focais, elas podem ser com comprometimento de consciência, quer dizer, a pessoa tem a crise, sai do ar, continua fazendo as coisas, tem movimentos automáticos, e ela, apesar de estar andando, apesar de estar falando, apesar de estar se movimentando, ela não tem percepção do que aquilo está acontecendo, ela não tem controle sobre o que está acontecendo, e depois ela não vai lembrar do que fez. E aí, nesse tipo de crise com comprometimento da consciência, as pessoas confundem
e chamam de ausência. Mas isso não é uma crise de ausência, isso é uma crise focal. E qual é a diferença dessa para a ausência, né, generalizada, aquela da infância? Primeiro que essas crises focais, elas são mais longas. Elas têm, muitas vezes, essa percepção que vai acontecer a crise, que a gente chama de aura, que é o sintoma do início da crise, que é alteração visual, alteração olfativa, alteração motora. Ela costuma cursar com movimentos automáticos, então a pessoa mexe na roupa, mastiga, né? Que a gente não, na maioria das vezes a gente não vê isso na crise de ausência. Ela não costuma acontecer várias seguidas, né? Na ausência você pode ter várias em um período da manhã. Ela costuma cursar com confusão pós-crise. Então o que acontece? A pessoa acabou a crise, mas ela está confusa, ela não sabe o que aconteceu, ela não, às vezes não consegue responder de uma forma adequada. Mas a gente também tem as crises focais que são sem comprometimento da consciência. E aí o que é? A pessoa sentiu o cheiro diferente, que só ela está sentindo. E aí daqui a pouco passou o cheiro, isso é uma crise focal com preservação da consciência, porque ela o tempo inteiro estava sabendo o que estava acontecendo, sabia que o cheiro estava ali e depois lembrava que sentiu um cheiro que ninguém mais sentiu. E por que é importante a gente entender que existem vários tipos e várias manifestações clínicas da epilepsia? Primeiro, para a gente poder contar, na hora que estiver fazendo o diário de crise, quantas crises eu tive. Então, por exemplo, eu tive crises focais que não evoluíram para convulsão. Isso é crise epilética. Isso precisa ser anotado e passado para o médico, porque essas crises elas também precisam estar controladas. E não é pouco comum, né, durante a consulta, e a gente conversa, está controlado, teve mais crise, não teve, tal, não sei o quê. E aí a pessoa fala, não, eu tô controlada, não tive nada, e eu tô achando que tá com a dose certa, que tá tudo resolvido e tudo bem. E aí lá pro final da consulta ela fala, mas eu continuo sentindo as ausências. E aí fala, bom, primeiro, né, na maioria das vezes não são ausências, mas independente do nome que a pessoa dê, né, ela continua tendo crise. Então a dose do remédio não está certa, às vezes o remédio tem que ser trocado, ou às vezes a gente precisa associar, ou a gente precisa pensar em outras alternativas de tratamento. Então conhecer que existem tipos diferentes de crises epiléticas é importante, primeiro, porque isso impacta no seu tratamento. Segundo, porque é importante contar para o médico para que a gente escolha a melhor medicação, porque existem medicações que são melhores para as crises focais, né, e medicações que são melhores para as crises generalizadas. Então também entender isso é importante para a gente poder escolher a melhor forma de tratamento. Uma outra coisa importante que a gente precisa entender nas crises epiléticas é que algumas delas são desencadeadas, existem gatilhos, né? E o que é gatilho? Gatilho não é a causa da crise. Então a pessoa, né, é importante a gente colocar isso porque a gente diz assim, olha, o estresse é um gatilho para crise epilética. Eu comecei a ter epilepsia porque eu fiquei estressado? Não. Você teria epilepsia e teria crise independente de ser estressado ou não ser estressado. Mas se você tiver muito estresse, você pode ter mais crises porque isso é um gatilho. Eu costumo fazer uma analogia, por exemplo, com crise de bronquite, crise de asma. A pessoa pode ter crise de asma em qualquer situação da vida dela, né? Mas se ela entrar num lugar cheio de mofo, todo empoeirado, a chance dela ter uma crise de asma é muito maior. Então, ali é um gatilho para a crise dela. Então, a gente tem, além do estresse, outros gatilhos. Por exemplo, privação de sono. Privação de sono é um gatilho muito importante. Então, a pessoa com epilepsia, ela precisa realmente dormir bem. Ela precisa realmente dormir às 8 horas de sono. Um outro gatilho, né, e a gente vê, por exemplo, em jogos, em filmes, até uns avisos dizendo quem tem epilepsia não deve assistir ou não deve jogar, porque são epilepsias fotossensíveis, onde determinadas frequências luminosas ou determinados padrões geométricos ou determinadas mudanças de cores podem desencadear uma crise. E a gente já viu isso, por exemplo, o desenho do Pokémon, que foi, né, tinha uma mudança aí de cor, de vermelho para azul,
né, com uma frequência determinada. E quando ele foi lançado no Japão, várias crianças, né, que tinham epilepsia, né, tiveram crise quando estavam assistindo esse desenho. Então, a gente tem vários outros gatilhos, alterações hormonais. Mulheres podem ter mais crises, por exemplo, no período menstrual ou no período ovulatório. E a gente pode ter também como gatilho a não tomada da medicação. Então, conhecer e identificar os gatilhos também é fundamental para ajudar no seu tratamento. Porque se você controla os gatilhos, você tem uma chance menor de ter crise. E o que a gente vai fazer se presenciar uma crise epilética? Primeiro, se for uma crise focal, né, onde a pessoa está parada ou está mexendo, mas ela não está convulsionando, na verdade é deixar a crise acabar e só ficar atento se ela não está se colocando em perigo. Eu já tive paciente, por exemplo, que teve uma crise focal, estava caminhando em casa e ele chegou na janela e caiu da janela, né, caiu do segundo andar. Então, numa crise dessas, você vai prestar atenção para a pessoa não se colocar numa situação de perigo. Mas você não vai agarrar a pessoa, segurar, porque na verdade isso vai causar mais problema do que ajudar. E se for numa crise convulsiva? Na crise convulsiva também vai virar a pessoa de lado, proteger a cabeça, se tiver óculos, tirar o óculos, se tiver alguma coisa apertando o pescoço, tirar aquilo. E esperar, cronometrar a crise, esperar a crise passar. Se a crise não passar em 5 minutos, isso é uma urgência, quer dizer que os mecanismos de controle, né, internos dessa crise, eles estão começando a falhar. E aí você precisa realmente levar para emergência, porque pode evoluir para uma condição grave que chama estado de mal epilético. Mas na maioria das vezes, a crise convulsiva ela vai durar de 1 a 2 minutos. Então é só posicionar a pessoa, botar ela de lado e esperar a crise passar. Não é para colocar nada dentro da boca da pessoa, nem o dedo, nem colher, nem nada, porque ela pode inclusive se machucar ou machucar a pessoa, né, que está colocando o dedo dentro da boca dela. Não é para botar nada para ela cheirar, nem nada para ela... não é para segurar, né? Porque tudo isso acaba prejudicando mais do que ajudando. Então a epilepsia tem diversos tipos e sintomas. E para cada uma você tem abordagens diferentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer coisa, deixe seus comentários aqui e me siga no Instagram e no YouTube.